Buracos negros estupendamente grandes podem crescer até tamanhos monstruosos por Charles Kershaw. Publicado pela primeira vez 2 Montes Ago. Existem buracos negros monstruosos e existem slabs. Impressão artística do buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. Os cientistas suspeitam que alguns buracos negros monstruosos podem atingir tamanhos verdadeiramente estupendos. Crédito da imagem, Ezueli Calçada. Qual o tamanho dos buracos negros? Uma equipe de cientistas agora sugere que os buracos negros podem atingir o que eles chamam de tamanhos estupendamente grandes, cada um abrigando a massa de 100 bilhões de sóis ou mais. Descobrir esses buracos negros gigantescos pode lançar luz sobre a natureza de uma fração significativa da misteriosa matéria escura que compõe 4/5 da matéria no universo, disseram os pesquisadores. No centro da maioria, se não de todas, as galáxias são buracos negros supermassivos com massas que são milhões a bilhões de vezes a do Sol da Terra. Por exemplo, no coração da nossa galáxia, a Via Láctea, está Sagitário A, que tem cerca de 4,5 milhões de massas solares. Atualmente, o maior buraco negro conhecido, alimentando o quasar Tons 618, tem uma massa de 66 bilhões de massas solares. O enorme volume da Tons 618 levou os cientistas a especular se existem ou não buracos negros ainda maiores e se há algum limite superior para seus tamanhos. Relacionado, os buracos negros mais estranhos do universo. Um buraco negro verdadeiramente gigante. No novo estudo, os pesquisadores apelidaram os buracos negros de 100 bilhões de massas solares em tamanho ou maiores do que qualquer um atualmente visto. Buracos negros estupendamente grandes, ou slabs. Embora eles notaram que atualmente não há evidências de que buracos negros estupendamente grandes sejam reais, eles notaram que buracos negros supermassivos quase desse tamanho existem. É surpreendente que pouca atenção tenha sido dada à possível existência de buracos negros estupendamente massivos até agora, porque eles poderiam existir em princípio, disse o coautor do estudo Florian Kuhnel, cosmologista teórico da Ludwig-Maximilian University em Munique, ao Space.com. Uma questão-chave quando se trata de buracos negros estupendamente grandes é se eles poderiam se formar em primeiro lugar. No entanto, muito permanece incerto sobre como até buracos negros supermassivos regulares nascem. A suposição convencional é que os buracos negros supermassivos no coração das galáxias se formaram à medida que buracos negros menores se fundiram e engoliram matéria ao seu redor. No entanto, pesquisas anteriores descobriram que este modelo enfrentou desafios quando se trata de explicar como os buracos negros poderiam ter alcançado tamanhos supermassivos quando o universo tinha apenas alguns bilhões de anos. Coautor do estudo Bernard K., cosmólogo teórico da Queen Mary University of London, disse a Space.com. Vídeo: sonha em visitar um buraco negro? Talvez não. Origens primordiais? Outra maneira de explicar como buracos negros supermassivos regulares e buracos negros possivelmente estupendamente grandes formaram dobradiças nos chamados buracos negros primordiais, Carr explicou. Trabalhos anteriores especularam que dentro de um segundo após o Big Bang, flutuações aleatórias de densidade no universo recém-nascido quente e em rápida expansão podem ter concentrado bolsões de matéria o suficiente para entrarem em colapso em buracos negros. Esses buracos negros primordiais poderiam ter servido como sementes para que buracos negros maiores se formassem posteriormente. Se buracos negros primordiais existem, eles podem ajudar a explicar o que é a matéria escura. Embora se acredite que a matéria escura constitui a maior parte da matéria do universo, os cientistas não sabem do que essa coisa estranha é feita, pois os pesquisadores ainda não a viram. Atualmente, ele só pode ser estudado por meio de seus efeitos gravitacionais na matéria normal. A natureza da matéria escura é atualmente um dos maiores mistérios da ciência. Tem havido muito interesse em saber se os buracos negros primordiais de massa modesta poderiam fornecer a matéria escura, disse o coautor Luca Visinelli, astrofísico de partículas da Universidade de Amsterdã, ao Space.com. Uma maneira de detectar buracos negros estupendamente grandes é por meio de lentes gravitacionais. De acordo com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, quanto maior a massa de um objeto, mais ele distorce o espaço-tempo em torno de si mesmo e, portanto, mais forte é a atração gravitacional do objeto. A gravidade também pode dobrar a luz, de modo que objetos vistos através de poderosos campos gravitacionais,
como os produzidos por buracos negros, são lidos. Os pesquisadores disseram que um trabalho recente se concentrou em encontrar efeitos de lentes gravitacionais em corpos menores, mas sugeriram que essa pesquisa também poderia procurar buracos negros estupendamente grandes. Outra maneira de detectar buracos negros estupendamente grandes é por meio dos efeitos que eles teriam em seu ambiente, como galáxias que distorcem gravitacionalmente. Esses buracos negros também podem gerar calor, luz e outras radiações, pois consomem matéria que os astrônomos podem detectar. Além dos buracos negros primordiais, outro candidato potencial para a matéria escura são as chamadas partículas massivas de interação fraca, WIMPs. Se WIMPs existissem, eles seriam invisíveis e amplamente intangíveis, mas pesquisas anteriores sugeriram que se dois WIMPs colidissem, eles se aniquilariam e gerariam raios gama, fornecendo aos cientistas uma maneira de localizá-los indiretamente. A poderosa atração gravitacional de buracos negros estupendamente grandes reuniria um halo de WIMPs ao redor deles, e os raios gama de alta energia que poderiam resultar da aniquilação de WIMP poderiam ajudar os cientistas a descobrir buracos negros estupendamente grandes, disse Virginia Lee. Em suma, sabemos que os buracos negros existem em uma vasta gama de massas, então é natural perguntar se existe algum limite superior natural, disse Carl. Algumas pessoas podem ser céticas sobre a existência de slabs com o fundamento de que seriam difíceis de formar. No entanto, as pessoas também eram céticas sobre buracos negros de massa intermediária e supermassivos até serem encontrados. Não sabemos se slabs existem, mas esperamos que nosso artigo motive a discussão entre a comunidade. Os cientistas detalharam suas descobertas online em 18 de agosto no banco de dados de pré-impressão Archive e enviaram o estudo para revisão formal por pares. Siga Charles Queixoe no Twitter @Queixoe. Siga-nos no Twitter @space.com e no Facebook. Estudo sugere a existência de buracos negros estupendamente grandes. Renato Mota 21/09/202014H09. Impressão artística de um quasar localizado em uma galáxia primitiva. Compartilhe com seus seguidores. Nova categoria englobaria objetos com uma massa 22.000 vezes maior do que o buraco negro supermassivo que fica no centro da Via Láctea, e pode ajudar a explicar a matéria escura. O maior buraco negro que conhecemos é TONS 618, uma quasar a 10,4 bilhões de anos-luz, com 66 bilhões de vezes a massa do Sol. Mas um trio de cientistas está propondo que esses corpos celestes podem atingir tamanhos ainda maiores, os chamados buracos negros estupendamente grandes Stupendous Large Black Holes, ou SLABs, com a massa de 100 bilhões de sóis ou mais. Veja também. Físicos descobrem novo tipo de efeito magnetoelétrico em cristais. NASA publica foto de Marte e Lua feita por brasileiros. Telescópio Hubble registra nova tempestade em Júpiter. Estudo mostra como estrelas e planetas moldam o formato das nebulosas. NASA confirma início de novo ciclo solar. NASA descobre planeta sobrevivente que orbita próximo a uma anã branca. Os dois teóricos da cosmologia, Florian Kuhnel, da Ludwig Maximilian University em Munique e Bernard K. da Queen Mary University de Londres, e Luca Visinelli, astrofísico de partículas da Universidade de Amsterdã ainda vão além. Esses gigantes podem ajudar a explicar a natureza de uma fração significativa da matéria escura. Os cientistas detalharam suas descobertas em um estudo que está no banco de dados de pré-impressão Archive e ainda carecem de revisão formal por pares. A maioria, se não todas, as galáxias possuem um buraco negro supermassivos no seu centro. A Via Láctea, por exemplo, gira em torno de Sagittarius ASGRA, que tem cerca de 4,5 milhões de massas solares. Os buracos negros estupendamente propostos por Kuhnel e K seriam mais de 22.000 vezes maiores. É surpreendente que pouca atenção tenha sido dada à possível existência de buracos negros estupendamente massivos até agora, porque eles poderiam existir em princípio, afirma Kuhnel em entrevista ao Space.com. Já existem evidências de buracos negros com massas de quase 100 bilhões de sóis em núcleos galácticos, então é concebível que os SLABs existam e podem até ter sido semeados por buracos negros primordiais, acreditam os pesquisadores. NASA, JPL Cauteixe. Buracos negros supermassivos nos núcleos das galáxias lançam radiação e ventos ultra-rápidos. Imagem, NASA, JPL Cauteixe. Existem, a princípio,
duas possibilidades de como os slabs podem se formar, antes ou depois da criação de sua galáxia hospedeira. No último caso, um buraco negro supermassivo normal poderia ganhar grandes quantidades de matéria até crescer e se tornar estupendamente grande. Porém, quando um buraco negro se alimenta de gás, a matéria em queda forma um disco de acreção extremamente quente ao seu redor e, portanto, libera uma forte emissão de raios X como até hoje nunca foi observada uma emissão que pudesse ser compatível com os slabs. Os pesquisadores partiram para a alternativa, buracos negros primordiais. A questão central para determinar a existência dos slabs é se eles poderiam se formar em primeiro lugar, já que não há certeza até sobre como os buracos negros supermassivos nascem. A suposição convencional é que à medida que buracos negros menores se fundiram e engoliram matéria ao seu redor, buracos negros supermassivos começaram a surgir. No entanto, pesquisas anteriores descobriram que este modelo enfrenta alguns desafios quando se trata de explicar como os buracos negros poderiam ter alcançado tamanhos supermassivos quando o universo tinha apenas alguns bilhões de anos, afirma Bernard Carr. Para resolver esses problemas e sugerir a existência de slabs, Carr, Vizinelli e Kuhnel regrediram até os primeiros momentos após o Big Bang. ESO, M. Cornmesser. Ilustração de Ulas J. 1120-0641. Uma quasar alimentado por um buraco negro com uma massa 2 bilhões de vezes a do Sol, apenas 770 milhões de anos após o Big Bang. Este quasar é o objeto mais brilhante já descoberto no início do universo. Imagem, ESO M. Cornmesser. A ideia é que buracos negros supermassivos regulares e buracos negros estupendamente grandes formaram dobras nos chamados buracos negros primordiais. Especula-se que um segundo após o Big Bang, flutuações aleatórias de densidade no universo recém-nascido, quente e em rápida expansão, podem ter concentrado bolsões de matéria. Algumas dessas flutuações, que ao longo do tempo também deram origem às galáxias e aglomerados de galáxias, podem ter entrado em colapso sob sua gravidade e, assim formados buracos negros primordiais. Esses corpos ainda não foram confirmados pela ciência, mas são candidatos também a formadores matéria escura do universo. Uma variedade de observações diferentes restringe as massas possíveis de buracos negros primordiais a 4 regimes diferentes: tamanho do asteroide, tamanho lunar, intermediário e slab. Consequentemente, buracos negros estupendamente grandes podem ser buracos negros primordiais muito massivos. Se buracos negros primordiais existem, eles podem ajudar a explicar o que é matéria escura. O misterioso material que constitui a maior parte da matéria do cosmos, mas nunca foi observada. Os cientistas só podem estudá-la a partir de seus efeitos gravitacionais na matéria normal. Por suas características que os diferem dos buracos negros estelares, esses buracos negros primordiais são candidatos a formar a matéria escura. ESO/ESA/Hubble, M. Cornmesser. Ilustração de um buraco negro supermassivo cercado por um disco de acreção. Choques nos destroços em colisão, bem como calor gerado na acumulação, levaram a uma explosão de luz, semelhante a uma explosão de supernova. Imagem, ESO, ESA/Hubble, M. Cornmesser. Os pesquisadores, porém, ainda precisam detectar buracos negros estupendamente grandes. Os autores do artigo discutem 3 mecanismos diferentes, pelos quais essa detecção pode ser feita: pela distorção da luz causa pelos poderosos efeitos gravitacionais, por meio dos efeitos que eles teriam em seu ambiente, como galáxias que se distorcem, ou por calor, luz e outras radiações que eles podem emitir. Sabemos que os buracos negros existem em uma vasta gama de massas, então é natural perguntar se existe algum limite superior natural, acredita Carr. Algumas pessoas podem ser céticas sobre a existência de slabs com o fundamento de que seriam difíceis de se formar. No entanto, as pessoas também eram céticas sobre buracos negros de massa intermediária e supermassivos até serem encontrados. Não sabemos se slabs existem, mas esperamos que nosso artigo motive a discussão entre a comunidade. Completa. Via espaço.com. Buracos negros tão grandes que não sabemos como eles se formam podem estar escondidos no universo. Por Paul Suter. Publicado pela primeira vez 2 Montes Ago. Crédito da imagem, Shutterstock. Os buracos negros podem ficar grandes. Muito grandes. Mas quão grande? É possível que eles tenham uma massa superior a 1 trilhão de vezes maior do que o Sol. Isso é 10 vezes maior que o maior buraco negro conhecido até agora.
Mas poderiam esses monstros realmente existir em nosso universo? Uma equipe de pesquisadores elaborou um plano para ir caçá-los. E se eles existirem, eles podem nos ajudar a resolver os mistérios de como as primeiras estrelas apareceram no cosmos. Relacionado às maiores descobertas de buracos negros. A demografia do escuro. Se você quiser fazer compras para buracos negros no universo, infelizmente, você só tem dois tamanhos básicos, meio pequeno e gigante. Sabe aquela sensação frustrante que você tem quando a loja online está fora do tamanho de sua camisa incrível? Bem-vindo à vida do caçador de buracos negros. Os pequenos buracos negros, ou buracos negros de massa estelar, são mais massivos do que o nosso Sol, mas não tanto. Como os buracos negros nascem da morte de estrelas massivas nos estágios finais de uma explosão de supernova titânica, e as estrelas massivas precisam ser tão grandes para se transformarem em supernovas completas, os menores buracos negros têm cerca de 5 vezes mais massa que nosso Sol. Por meio de fusões com outros buracos negros e alimentando-se lentamente de quaisquer pedaços perdidos de gás que vagueiam muito perto de suas bocas sempre famintas, esses buracos negros podem ficar maiores. Vimos evidências de buracos negros até quase 100 vezes a massa do Sol. Buracos negros de massa estelar são incrivelmente comuns no universo, provavelmente há milhões deles flutuando em torno da Via Láctea agora. Bastante inofensivo, a menos que você chegue muito perto. O mesmo é verdade para qualquer outra galáxia aleatória no universo. Muitos e muitos pequenos buracos negros, que sobraram de todas aquelas grandes e lindas estrelas. Relacionado, 11 fatos fascinantes sobre a nossa galáxia, a Via Láctea. Mas os centros das galáxias hospedam algo ainda mais louco, buracos negros supermassivos. Temos um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea e o chamamos de Sagitário A. Tem uma massa cerca de 4 milhões de vezes a do Sol. Como eu disse, supermassivo. Essas bestas são facilmente 1000 vezes mais massivas do que seus primos de massa estelar. Parece que quase todas as galáxias hospedam um buraco negro gigante em seu coração, com os maiores buracos negros já registrados, inclinando a escala em quase 100 bilhões de massas solares. Os astrônomos há muito procuram por outliers, buracos negros menores que 5 massas solares ou entre buracos negros estelares e supermassivos. Mas um novo artigo, publicado em 18 de agosto no banco de dados de pré-impressão Archive, portanto, ainda não revisado por pares, coloca um tipo completamente diferente de questão. E se pegássemos os maiores buracos negros e aumentássemos para 11? Como fazer algo estupendamente grande? Esta classe inteiramente nova de buracos negros tornaria os supermassivos anões. Esses buracos negros estupendamente grandes começariam com 1 trilhão de massas solares, 10 vezes maiores do que o maior buraco negro conhecido atualmente, e poderiam ser ainda maiores. Compreensivelmente, esses monstros entre monstros seriam raros. É difícil para o nosso universo fazer coisas grandes, porque você precisa colar um monte de material e fazer com que ele se estabeleça e fique parado, o que realmente não gosta de fazer. Ainda assim, é teoricamente possível que essas feras existam. E se os encontrarmos, isso ajudaria a explicar quantos tipos de buracos negros se formam. Relacionado, os 12 objetos mais estranhos do universo. O primeiro buraco negro apareceu quando o universo era muito jovem, com menos de 1 bilhão de anos. Ao longo das eras, eles se fundiram, se alimentaram e se tornaram buracos negros supermassivos e, possivelmente, buracos negros estupendamente grandes. Mas há um limite para a rapidez com que podem crescer. Para crescer por meio de fusões, eles realmente precisam encontrar e engolir outros buracos negros. Portanto, se não houver muitos outros buracos negros por aí, as fusões não acontecerão com muita frequência e isso não será um caminho viável para a grandeza. Por outro lado, os buracos negros também podem crescer se alimentando de material. Mas conforme o material cai em direção ao horizonte de eventos, considerado o ponto sem retorno, de um buraco negro, ele se comprime e se aquece. Isso libera a radiação, que sai das regiões centrais próximas a um buraco negro e evita que um novo gás caia no buraco negro. A complexa física de cair em um buraco negro estabelece um limite superior para a velocidade de alimentação dos buracos negros. Os maiores buracos negros conhecidos são um desafio para o conhecimento astrofísico atual. É difícil conceber o cenário de fusões e alimentação de gás suficientes para transformar um pequeno buraco negro bebê no universo primitivo em monstros que espreitam nos núcleos galácticos.
Encontrar um buraco negro estupendamente grande nos forçaria a considerar novos caminhos para como os buracos negros nascem. Talvez o primeiro e maior buraco negro não tenha ocorrido com a morte de estrelas massivas. Talvez tenham se formado diretamente do colapso de nuvens de gás ou de processos exóticos no início do universo. Ou algo ainda mais estranho. É por isso que a descoberta de um buraco negro estupendamente grande seria tão excitante. Os teóricos esfregavam as mãos de alegria, prontos para inventar uma explicação para eles. Procurando por monstros durante a noite. Mas como você realmente encontra um buraco negro gigante super-duper? O novo artigo de pesquisa dá algumas dicas de como caçar. Por um lado, por causa de sua massa estupenda, os buracos negros estupendamente grandes, slabs, podem realmente afetar a evolução gravitacional de suas galáxias nativas. Mesmo buracos negros supermassivos, por maiores que sejam, normalmente têm menos de 1% da massa de suas galáxias hospedeiras. Mas como os slabs são maiores, eles podem começar a exercer uma influência gravitacional. Por exemplo, com tanta gravidade comprimida no núcleo, as formas das galáxias podem ser distorcidas, ou a gravidade pode mudar a maneira como as fusões de galáxias acontecem. Assim, os slabs poderiam explicar qualquer coisa de aparência estranha em imagens de galáxias. Conteúdo relacionado. 8 maneiras de ver a teoria da relatividade de Einstein na vida real. As maiores descobertas de buracos negros. Os 12 maiores objetos do universo. E se os slabs têm origens na física exótica do universo extremamente primitivo, então, à medida que povoam o cosmos e continuam a crescer para tamanhos estupendamente grandes, eles deixarão uma marca em seus arredores. Por exemplo, eles podem atrair tanta matéria que afetam o fundo de micro-ondas cósmico, a luz restante de quando nosso universo se tornou transparente quando tinha apenas 380 mil anos. Relacionado, do Big Bang ao presente, instantâneos de nosso universo ao longo do tempo. Slabs podem acumular tanta matéria, e ser tão bons em engolir qualquer coisa em sua vizinhança, que até mesmo a misteriosa matéria escura pode se acumular ao redor deles em uma espécie de halo. Se a matéria escura, seja lá o que for, interagir com ela mesma, pode emitir um tipo muito particular de radiação. Portanto, esses buracos negros supergigantes podem ser cercados por um halo de luz de alta energia gerada pela matéria escura. Até agora, não sabemos se existem slabs, e todos os métodos acima apenas colocaram restrições sobre o quão grande eles poderiam ser. Dependendo da sua escolha de modelo de como slabs surgiram, nosso melhor palpite atual é que o maior buraco negro possível tem cerca de 10-19 massas solares, ou 10 bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Qualquer coisa maior do que isso violaria o que já medimos no cosmos. Originalmente publicado na Livre Ciência. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.